Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu conheci o Maquiavel, é com M. Micael, tá perto. Conheci o Micael agora no início do culto. Seja bem-vindo, Micael. Aqui na frente nós temos também o Sérgio. Eu tive o privilégio de conhecer o nosso irmão essa semana. É muito bom, Sérgio, ter você conosco, cultuando ao Senhor. É uma alegria. Eu quero pedir a todos os demais que também estão nos visitando, se sintam acolhidos, amados. E se você nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo, pela segunda também, pela terceira. E eu quero pedir, no final do culto, que você cumprimente, que você fale com os nossos visitantes, que você possa cumprimentar Melk lá atrás. Acertei? Por que eu só quero chamar Melk, gente? Todo mundo já conhece o Micael lá. E agora eu quero também que vocês cumprimentem também Sérgio no final do culto, abrace, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, porque essa é a casa do nosso Deus, amém? Você que nos assiste pelo YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida e também aplicar essa mensagem que nós iremos estudar hoje ao seu coração. Irmãos, permita-me só fazer uma recapitulação e ao mesmo tempo também poder compartilhar para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez ou retornam na igreja depois de muito tempo. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre finanças, a adoração, os nossos recursos diante do Senhor. Talvez se você tenha vindo semana passada e tenha ouvido falar sobre dinheiro, aí chega hoje aqui, a igreja vai falar sobre dinheiro de novo, você vai sair achando, esse povo quer arrancar dinheiro do meu bolso. Pelo contrário. Na verdade, nós estamos ensinando biblicamente, à luz da palavra de Deus, a importância de nós adorarmos ao Senhor com o que nós temos, mas ao mesmo tempo sermos direcionados a entendermos melhor acerca das motivações dos nossos corações. Porque não se trata do que nós damos, se trata de como está o nosso coração e como consequência nós evidenciamos não somente com dízimos e ofertas, mas nós evidenciamos através de todas as demais áreas das nossas vidas, como, por exemplo, umas boas-vindas, um bom atendimento, um bom acolhimento, um bom serviço. Tudo isso parte das motivações corretas dos nossos corações. E a gente está justamente trabalhando uma série sobre a adoração através dos nossos recursos. E se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, já peço para você, por gentileza, abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu. É um livro enorme, só tem 2 capítulos. Livro de Ageu, no Velho Testamento. Nós vamos estudar os primeiros versículos, na verdade, vai ser quase o capítulo todo, dos versículos 1 até o 11. É um livro curto, mas cirurgicamente profético, onde Deus se revela para o povo que está saindo do cativeiro da Babilônia através do profeta Ageu. Deus tinha ficado em silêncio por um tempo, em período de adversidade, onde as pessoas estavam escravizadas na Babilônia. E aí a gente tem alguns livros correlatos, né? A gente vê o livro de Daniel, que foi um livro escrito no período babilônico. A gente tem também Neemias, que está justamente no final do período da escravidão, e ele sai retornando para reconstruir Jerusalém, as muralhas. E Ageu aqui está dentro desse contexto também. O profeta Ageu levantado pelo Senhor para dar um sacode na igreja que estava precisando de alguns conselhos que já estavam nos seus corações, mas por causa do tempo e das suas práticas contínuas, eles estavam esquecendo as verdadeiras prioridades. E por assim dizer,
a mensagem de hoje, por título, ela tem como dinheiro, o perigo dos investimentos errados. Já que nós vamos falar sobre dinheiro, permita-me dizer que o título da mensagem é Dinheiro, o perigo dos investimentos errados. Vamos ler inicialmente apenas o primeiro versículo, ou melhor dizendo, perdão, um versículo apenas, mas o versículo 6. Vamos todos olhar para esse primeiro versículo. Hoje a mensagem vai ser mais objetiva, temos ceia do Senhor também. Vamos cultuar o Senhor e ter esse momento de ceia, fazendo isso em memória de Cristo. Todos abriram? Capítulo 1, versículo 6. Veja o que a palavra do Senhor diz para nós. O Senhor diz assim através do profeta Ageu: Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Pai, eu te peço, Senhor, que nesse momento Tu venha falar aos nossos corações. Te peço, Senhor, por graça e misericórdia, que Tu venha me usar, Deus. Eu sou falho, eu tenho defeitos, mas nesse momento, com a missão e a responsabilidade de compartilhar a Tua mensagem, eu clamo a Ti, peço a direção do Teu Espírito Santo, para que Tu, Senhor, venha falar aos nossos corações. Dessa forma, eu Te agradeço por tudo aquilo que Tu irá falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Ageu, ele aborda um problema de prioridades espirituais. Hoje pela manhã nós falamos um pouco dentro de 1 Pedro, a parte do capítulo onde Pedro está nos levando a caminhar em santidade, e coincidentemente o capítulo também à noite ele trata de prioridades espirituais, trazendo uma mensagem forte sobre o investimento em coisas secundárias em detrimento daquilo que é essencial. E no contexto aqui, o povo de Israel estava focado demais em construir, em decorar, em enfeitar, deixar tudo muito bonito, mas as suas casas, eles estavam preocupados em fazer com que os seus habitats naturais ficassem plenamente lindos e maravilhosos, mas em contrapartida não estavam cuidando da casa do Senhor. Nesse contexto aqui, o povo de Israel estava completamente focado em cuidar das suas próprias vidas e estavam deixando de lado as prioridades do Senhor. Eles não estavam preocupados com o templo, eles não estavam preocupados com a casa do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela vem aqui através do profeta Ageu, justamente para quê? Para alertar os judeus acerca de investimentos errados que eles estão fazendo. Todo mundo com a motivação errada, e aí Deus levanta o profeta para falar aos corações desses irmãos. E como a gente acabou aqui de ler no versículo 6, ele resume bem a lição. Esse verso aqui, ele nos mostra que quando o foco está em fazer acúmulos egoístas e materiais, o resultado vai ser sempre insatisfação e frustração. O livro aqui nos ensina, irmãos, que precisamos investir corretamente. Aqui nós percebemos que investir corretamente significa priorizar as coisas que são de Deus. Ou seja, as bênçãos materiais, elas serão consequências naturais quando eu e você obedecemos primeiramente os propósitos de Deus.
Só que tem gente que acaba colocando a carroça na frente dos bois. As motivações, elas estão erradas, elas querem as bênçãos e elas depois buscam a Deus. Mas também tem aqueles que vão atrás de Deus porque, na verdade, eles estão querendo o quê? As bênçãos. E colocam Deus atrás de um balcão como se ele fosse um grande vendedor para lhe dar aquilo que eles precisam. E, na verdade, precisamos alinhar as motivações corretas dos nossos corações. Tem muitas igrejas abarrotadas, lotadas, porque o que tem sido pregado constantemente, sequencialmente, é que Deus ele vai lhe abençoar, que Deus vai lhe fazer prosperar, que Deus é um Deus que enche os seus celeiros, que você nasceu para prosperar nessa terra, que se você não está prosperando, existe algum pecado. E assim, muitos irmãos vão à casa do Senhor. A casa do Senhor, vou colocar entre parênteses, para buscar a Deus não por aquilo que de fato Ele é, mas sim pelo que Ele pode fazer. E aqui nós estamos na contramão desse sistema e, ao mesmo tempo, estamos falando sobre dinheiro. Então, vamos continuar. E aqui, irmãos, Deus volta a falar ao seu povo. E observa o versículo 1. Vamos agora. Olha o que Deus vai falar para o seu povo, usando o profeta Ageu. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo, segura aí, ele vai dizer, mas antes dele dizer, irmãos, deixa eu explicar aqui, eu já introduzi ainda falando antes da gente ler até o versículo 6 inicialmente, que esse contexto aqui é um contexto de cativeiro, né? Se passaram quanto tempo aqui? Quantos anos? 70. 70 anos o povo escravizado. Teve gente que nasceu no cativeiro e morreu no cativeiro. Teve gente que nasceu na escravidão e está saindo agora velhinho da escravidão. 70 anos. Essa aqui é a escravidão babilônica que está chegando ao fim. Deus aqui, ele já havia determinado o fim desse cativeiro, né? Para estabelecer o seu tempo, o seu novo tempo. Agora, nesse exato momento, era a hora de retornar para casa e Deus move o coração do rei Ciro justamente para baixar um decreto permitindo que agora todos os judeus podem voltar para suas casas, ou melhor dizendo, já não tem mais casa, mas pode voltar para a sua pátria, pode voltar para a sua nação. O retorno do povo judeu aqui não foi total. Nem todos quiseram voltar. Na verdade, só os que voltaram foram aproximadamente 50 mil. Os outros estavam o quê? Acomodados na Babilônia. Estavam na sombra, na água fresca, vendo as belezas babilônicas, os palácios babilônicos, tendo acesso a muitos recursos que a riqueza babilônica poderia oferecer a eles, e apenas 50 mil regressaram. E os outros queriam ficar lá, junto com as suas raízes que foram construídas. A gente pode imaginar que impacto causou a notícia de que Deus havia falado novamente ao seu povo. Já fazia muitos anos que não se ouvia em Jerusalém uma voz profética. A cidade está em ruínas, um caos total. O silêncio de Deus pairava no meio do povo. E agora, com o retorno do povo para a sua terra natal, a voz do Senhor vem novamente à tona. A voz do Senhor vem novamente de encontro ao povo. E agora, depois desse retorno, pela primeira vez, Deus rompia o silêncio e fazia ouvir a sua voz dentro do meio do seu povo, através do profeta Ageu.
Isso aqui era um sinal, irmãos, de que Deus ele nunca abandonou o seu povo. Na verdade, isso aqui era um sinal de que Deus estava reafirmando que ele é o Deus da aliança, que ele é o Deus que cumpre as suas palavras, que ele é o Deus que cumpre a promessa que foi estabelecida desde o início de que nunca abandonaria o seu povo. E sendo assim, observe comigo agora, dos versículos 2 ao 4, com o que Deus vai falar com o seu povo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma. E aí veja aqui o que o povo afirma. O povo diz assim: ainda não chegou tempo de reconstruir a casa do Senhor. É o que o povo está dizendo. Não está na hora ainda não. Aí versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Aí agora é Deus falando. Não chegou o tempo não? Olha o que eu vou falar para vocês. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto esta casa continua destruída? Olha a mensagem que Deus está falando para o povo. Diante da oposição dos samaritanos e do decreto do rei da Pérsia, os judeus eles abandonaram, irmãos, o propósito da reconstrução do templo. Eles já haviam lançado os fundamentos do templo, mas no decorrer do tempo eles perderam completamente as forças para caminhar. Será que você já passou por algum momento na sua vida onde você começa com todo gás e no meio do percurso o desânimo bate? Você quer chutar o pau da barraca, você não aguenta mais. Você fala, quer saber, eu não vou fazer mais isso. O povo de Israel estava do mesmo jeito. Os irmãos, o esqueleto do templo em ruínas, lá em Israel, era como um cadáver que estava em decomposição. Vai imaginando o cenário. E Jerusalém estava um caos. E esse cenário, alegoricamente, mas ao mesmo tempo, visualize isso na sua cabeça, contaminava todo o ambiente em Israel. E as pessoas estão retornando. E observem comigo algumas coisas sobre esse episódio que a gente precisa aprender. Aqui no verso 2, antes de Deus falar ao povo, ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Até falei mais forte agora, né? Porque é um Deus de batalha, é um Deus de guerra, é um general que não para no meio de uma guerra. Ele se apresenta aqui como o Senhor dos Exércitos. Esse nome de Deus, irmãos, aqui demonstra que ele tem domínio sobre as hostes celestiais, sobre os reinos do mundo. Esse nome aqui fala do seu poder absoluto, que nenhuma força humana, cósmica, que nenhum demônio, nem Satanás tem poder e autoridade sobre ele. Até mesmo porque em Apocalipse diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor dos Exércitos. E é assim que ele se apresenta. O verso 2 também nos ensina que Deus demonstra o seu desgosto com a atitude do povo. Depois que ele se mostra como o Senhor dos Exércitos, o Senhor das batalhas, agora ele vai falar: eu estou desgostoso com vocês. O povo de Judá foi levado para o cativeiro por causa dos seus pecados. Gente que dá muito trabalho, né? Que precisa de umas correções. Deus é tão bom porque ele permite a gente passar por problemas, porque em meio aos problemas ele ensina as maiores lições da vida para mim e para você. O povo ficou 70 anos escravizados porque pintaram e bordaram desobedecendo o Senhor. E eles precisavam aprender. E muitas vezes, bom seria se não fosse assim, mas muitas vezes nós só aprenderemos em meio à dor e ao sofrimento.
porque é justamente em meio aos dias difíceis que o Senhor amolece nosso coração, trabalha na nossa cabeça, que é cabeça dura muitas vezes. O povo havia voltado do cativeiro, ainda estava agarrado nos seus pecados, irmãos. Foram libertos, mas dentro deles ainda tinha muito carrapicho, muita coisa que precisava ser o quê? Tratada. E é interessante que aqui Deus não chama eles de meu povo. Olha só, Deus não chama eles de meu povo, pelo contrário, Deus fala assim, este povo. Nesse momento ele não chama de meu povo, não. Porque esse povo está dando trabalho, meu povo não é assim, não. Os que regressaram da Babilônia, irmãos, colocaram seus interesses na frente dos interesses de Deus. Primeiro eu, depois Deus. Primeiro minha vontade, depois a vontade do Senhor. Eu faço as minhas coisas. Se tiver tempo, eu faço a vontade de Deus. O povo vivia dando desculpinhas esfarrapadas. E os judeus que retornaram para a reconstrução do templo aqui, afrouxaram as mãos, abandonaram a obra e deram a seguinte desculpa. Aqui no versículo 2, olha aí. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha a desculpa do povo. Não, está na hora não. Deixa depois. Deixa para depois. Irmãos, o pecado deles aqui foi de acomodação. Não vou dizer que foi preguiça, não. Porque preguiça é quando você não quer fazer nada. Aqui eles estão cuidando das casas deles, das vidas deles. É a acomodação com relação às prioridades que vêm primeiro do Senhor. A nossa vida, ela pertence ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles abandonaram a casa de Deus e investiram tudo nas suas casas. Eles abandonaram, irmãos, eles não diziam que a edificação não devia ser feita. Eles não falavam isso. Eles eram bestas de falar, não, Deus está errado. Mas em compensação eles falavam, não, deixa mais para frente. Está na hora não. Benjamin Franklin, certa vez, disse que jamais conheceu um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Quem é bom em inventar desculpa é bom em fazer mais nada, a não ser inventar desculpas e contar histórias e inventar potoca. Essa é a verdade. Você pode até dar desculpas, mas Deus está vendo todas as coisas ao nosso redor. Nada passa desapercebido diante de Deus. E aí, Deus vendo tudo isso, olha só a resposta dele agora nos versículos 3 e 4. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Olha o confronto do Senhor aqui. O povo tinha provas suficientes, irmãos, de que era da vontade de Deus que fosse reconstruído o templo. E por que eles não querem reconstruir o templo? Deus já havia tocado o coração do rei Ciro para que eles fossem libertados. O decreto tinha sido emitido e agora eles poderiam retornar. Também, irmãos, todos os judeus em Israel, todos os judeus sabiam que o Senhor tinha uma palavra profética acerca da libertação babilônica. Que palavra profética é essa? Isaías 44, versículo 28, que diz assim, acerca de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém. : será reedificada e do templo será fundado. O que a gente está vendo aqui, irmãos? Deus está confrontando essa incoerência do povo. Eles desistiram de investir na casa de Deus, mas estavam fazendo investimentos pessoais.
motivações erradas nos nossos corações. Está errado, Edilson, fazer investimento pessoal? Claro que não. Tem mais é que fazer. Ter a sua reserva de emergência, cuidar das suas finanças, administrar os seus recursos, administrar sua empresa, seus negócios, administrar a sua estrutura familiar. Tudo isso é necessário. Mas você precisa entender acerca de prioridades. Qual é a prioridade na sua vida? Sabe de uma coisa com relação aqui à casa dessa turma que estava lá na escravidão babilônica? Era tudo casa de luxo, meu amigo. Por isso que ninguém está querendo reconstruir o templo. Sabe por quê? Eles estavam com a expressão bem nordestina, né? Com o burro na sombra. As casas aqui tinham requinte de luxo. Eles deixaram a casa de Deus em ruínas, sem teto, para dar um toque de requinte e luxo nas suas casas. E aqui os judeus, eles tinham construído as suas casas com todo esse luxo e extravagância, e essas casas aqui, de fino acabamento, fizeram aqui o acabamento das paredes das casas com madeiramento caro, segundo os historiadores. E essa prática aqui, ela era considerada luxuosa até para um rei, como está lá em Jeremias 22. E houve até mesmo que surgisse comentários que os judeus estivessem usando nas suas próprias casas, olha só, as motivações do coração e aquele jeitinho brasileiro para desviar as coisas, utilizando até a própria madeira que era para reconstruir o templo na reforma das suas casas pessoais. Havia até uma conspiração acerca disso, ou seja, os investimentos que cortaram da casa de Deus estavam sendo investidos para o seu próprio deleite. Irmãos, deixa eu me perguntar, que valor estavam eles dando a Deus se deixavam o seu templo em ruínas? Posso ser mais objetivo? Que valor eu e você estamos dando? Eu não vou falar a casa de Deus, porque casa de Deus não é parede, não é prédio, é o povo. O que nós estamos fazendo diante do Senhor com os nossos recursos? Nós estamos priorizando a vontade do Senhor através dos nossos recursos. E eu não estou falando que você tem que dar tudo que você tem. No nome de Jesus, eu não falei isso. Não interprete dessa forma. Mas será que nós estamos dando acerca daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para que a obra do Senhor seja manifestada, que a obra do Senhor seja evidenciada, que o evangelho do Senhor seja pregado, porque tudo isso requer dinheiro. A gente tem pessoas que vão, mas ninguém vive à base de água e luz solar, não. Tudo depende de dinheiro. Será que nós estamos envolvendo o nosso dinheiro? Será que o nosso dinheiro é missionário? Os investimentos aqui, irmãos, estavam completamente errados. Que valor eles estavam dando a Deus se deixavam o seu templo em ruínas? Muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós damos valor a tantas coisas e não ofertamos a casa do Senhor. Não dizimamos na casa do Senhor. E depois você reclama porque tantas coisas não acontecem na sua vida. Diz, então é uma barganha? Não! Muita gente vai para a igreja porque é essa barganha. Eles dão porque falam, se eu der, Deus vai me devolver. Não é assim. A motivação não é essa. Eu dou ao Senhor, porque isso não é meu, é dele. Eu devolvo. E essa demonstração reflete o meu coração. Como tudo que nós fazemos precisa de dinheiro, e a obra do Senhor,
para ser pregada, evidenciada, proliferada, também precisa de recursos, eu quero que os meus recursos também façam a obra do Senhor. Eu quero que o Senhor colocou na minha mão seja também veículo para a pregação do Evangelho, para abençoar outras vidas, para alcançar o órfão, para alcançar a viúva, para alcançar os necessitados, para o Evangelho ser pregado. E eu quero que o meu dinheiro também seja missionário, que na verdade não é meu dinheiro, é do Senhor. Qual é a motivação, irmãos? O conflito entre despesas com o luxo em casa e o sustento do trabalho do Senhor persiste até os dias de hoje. Para as casas dos adoradores, era material importado de primeira qualidade. Era TV de LED e carro importado na garagem. E para o Senhor, para a casa de quem deveria ser adorado, sabe o que tinha? Nada. Um templo sem teto, um símbolo de descaso de muitos crentes, irmãos, que percorreu através dos séculos. Primeiro a minha vida, mais tarde a de Deus. Primeiro os meus negócios, o que sobrar é para Deus. Em vez de honrar ao Senhor com seus bens, como diz em Provérbios 3:9, eles estavam desonrando a Deus. Em vez de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz Mateus 6:33, eles estavam buscando primeiro os seus interesses. E isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos. E assim Deus mostra como o povo estava insensato. Versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez Deus falando. Deus fala nesse capítulo, viu? Várias vezes, pensa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, esse verso 5 aqui, Deus está chamando o seu povo a olhar pelas lentes do retrovisor. Olhe pelo retrovisor, veja o que aconteceu. O que Deus está querendo fazer aqui? Ele está querendo levar o povo para uma reflexão profunda. Olhem para dentro de você, percebam os erros que vocês estão cometendo. Ele está fazendo isso aqui porque o povo de Israel ignorou completamente a Deus e descuidou da sua obra. É possível que talvez eu e você possamos estar descuidando da obra do Senhor em algum aspecto. E eu não estou falando apenas de dinheiro nesse momento. Eu estou falando da nossa vida diante do Senhor. Que Deus possa nos trazer de volta para o primeiro amor. Que o primeiro amor não é o que nós fazemos. O primeiro amor é quem nós somos diante dele. E o que nós somos diante dele? Nós somos pecadores, alcançados pela graça e misericórdia de Deus, que reconhecemos que somente o Senhor pode nos alcançar, trabalhar, restaurar, nos deixar de pé. E quando nós entendemos que é o Senhor que governa, que Ele é Deus nas nossas vidas, esse é o combustível que Deus vem, através da sua graça, do seu Espírito Santo, que nos deixa de pé, e por conta disso, nós, de maneira prática, respondemos. Não é o que nós fazemos do lado de fora que é o mais importante. É quem nós somos do lado de dentro, como estamos do lado de dentro. E porque estamos firmes diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, nós evidenciaremos do lado de fora, incluindo também com as nossas ofertas. O pecado não compensa, irmãos. O pecado é uma fraude. Eles não aprenderam. O povo ainda não tinha aprendido aqui depois de 70 anos na escravidão. Ô povo para dar trabalho. E aí então no verso 6, Ageu nos mostra, o profeta Ageu nos mostra, que investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Versículo 6. Vocês têm plantado muito. É o versículo que a gente leu no início, né? Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem.
Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Parece que o dinheiro entrou e já foi embora. Nossa, meu Deus do céu. O que aconteceu com o dinheiro? Nem você sabe explicar. O negócio está tão complicado que o dinheiro vai assim, ó. Ele chega e já vai. Ele cai na conta e a conta faz assim, ó. Porque já está negativo lá. O que aconteceu? Irmãos, veja comigo aqui que o profeta Ageu, aqui nesse versículo 6, ele utiliza 5 situações de investimentos. E ele mostra para nós todos esses pontos aqui com resultados insatisfatórios. O primeiro deles, no versículo, acompanhe. Vocês têm plantado muito, mas vocês têm o quê? Colhido pouco. Segundo, vocês comem, mas não se fartam, nunca estão satisfeitos. Ganância, 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 come não, sabe? Nunca está cheio, sempre está de olho grande. Bebem, mas não se satisfazem, mesma coisa. Vestem-se, mas não se aquecem. Está tudo errado. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Sempre que desamparamos a casa de Deus, irmãos, criando desculpas, inventando historinha, quando a gente cria essas desculpas para investir apenas nos nossos projetos, a gente corre um risco violento de sofrer consequências. Quais são essas consequências? Eu vou dizer 4 para vocês aqui. Você tem muito, com base nesse versículo 6, você tem muito, mas não tem prazer no que tem. Tem muito, mas não tem prazer. Conheço pessoas que não têm muito dinheiro, mas são tão felizes no Senhor e satisfeitas nele e nada lhes falta. Eu já fui em casa de gente milionária que aquela pessoa era tão pobre que só o que ela tinha era dinheiro. E eu fui em casa já de pessoas muito humildes, casa organizada, tudo no lugar. Você sentia a presença de Deus ali, um negócio, uma harmonia, um relacionamento maravilhoso entre eles. E nada faltava e o Senhor abençoava. Prosperidade não é uma conta bancária transbordando. Prosperidade é você ter satisfação plena em Deus com relação a todas as outras coisas. O Senhor te faz completo nele. E ele vai provendo e você vai percebendo o seu cuidado. Você faz grandes investimentos, mas tem resultados insignificantes. Você trabalha e você não vê resultado nenhum, porque segura o que deve usar na obra de Deus e tem grande satisfação. Vai guardar o que não é teu? Uma vez uma pessoa falou, no Velho Testamento a gente tem que dar dízimo, mas no Novo Testamento não fala. Realmente, no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Porque no Novo Testamento, o Evangelho de Cristo, na cruz do Calvário, vem para mostrar para nós que eu e você fomos comprados pelo de Jesus. A nossa vida integralmente pertence a Ele. Todas as áreas das nossas vidas, incluindo também o nosso dinheiro. E aí, certa vez, um pastor falou, realmente eu concordo. A gente não tem que dar 10% a Deus. Tudo que a gente tem é de Deus. E não é apenas 10%. A motivação e a compreensão tem que ser outra, irmãos. Olhando para o Evangelho de Cristo. E reter mais do que é justo é pura perda. Tem gente que está retendo e não percebe, não consegue ir para frente, porque as motivações estão erradas no coração. Enquanto nós não realinharmos, entendendo as motivações que devem ser corretas nos nossos corações, é possível que muitos fiquem presos a correntes invisíveis, travados, durante anos, em áreas específicas, porque não conseguem caminhar. E isso não é só com relação a dinheiro, não, tá? Isso se aplica à área sentimental, isso se aplica à área profissional, isso se aplica também a administrar o dinheiro,
Isso se aplica a relacionamento familiar, para a gente poder caminhar livremente, fluindo na presença do Senhor, avançando. Nós precisamos ser libertos dessas correntes. Precisamos ter as motivações corretas nos nossos corações. E então Ageu continua, dos versos 7 ao 11, chegando na parte final agora. Eu dei uma corridinha que hoje é ceia, eu falei. Chegando agora nessa parte final, dos versículos 7 ao 11, nós vemos aqui a Ageu continuando, mas agora, nesse exato momento, o profeta Ageu mostra Deus revelando claramente as razões do sofrimento do povo. Porque o povo está sofrendo. E porque é cabeça dura. Depois de ficar 70 anos na escravidão, foram libertos, mas continuam escravos aqui dentro. A carta de alforria já foi emitida, mas nos seus corações e nas suas mentes eles continuam aprisionados. E agora Deus vai mostrar, através do profeta Ageu, as consequências. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O povo está sofrendo, irmãos, porque precisa entender que antes de investir na obra de Deus é preciso o quê? Rever as motivações dos corações. O problema aqui não era ter recursos. Ou melhor dizendo, o problema não era a falta de recursos. O problema aqui era a prioridade com relação aos recursos. Eu quero que essa igreja seja rica. Eu quero que os meus irmãos prosperem. Eu quero que todo mundo aqui, olha só, que Deus abençoasse, todo mundo ficasse milionário. Será que o povo ia ficar soberbo demais? Não sei. Mas eu queria que todo mundo enricasse. Só que o ponto aqui não é ficar rico. O ponto aqui é como nós agimos diante de tudo aquilo que Deus nos permite ter. As motivações dos corações. E o povo está sofrendo aqui porque precisa entender que antes de investir na obra de Deus é preciso rever as motivações dos corações. O problema não era a falta de recursos. O problema era a prioridade. O capital da igreja é o que, irmãos? A fé. O capital da igreja é a nossa fé. A igreja que se propõe a dar glória ao nome de Deus, ela realiza coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Quantas igrejas? Você vai numa Assembleia de Deus no interior para você ver. Lotada. Eu sou apaixonado pela Assembleia de Deus. Duas coisas que você vai encontrar no sertão mais distante da face da terra: Assembleia de Deus e Coca-Cola. Duas coisas que não faltam. Por quê? Porque os irmãos apaixonados pela obra, sendo conduzidos pela fé, avançam. A fé, irmãos, ela é o capital da igreja. E a igreja que se propõe a dar glória ao nome de Deus realiza coisas extraordinárias. Entretanto, contudo, todavia, sempre que nós colocamos os nossos interesses à frente dos interesses de Deus, deixando a sua casa em ruínas, se prepare, viu? Você vai sofrer consequências. Não porque Deus é vingativo, não porque Deus quer maltratar eu e você, mas a gente vai sofrer consequências porque a gente ainda não aprendeu. E Ele está querendo ensinar. Ele está querendo tratar, Ele deseja transformar o meu e o seu coração, alinhando, modelando, ressignificando, colocando as motivações corretas. E aí então Ageu continua no versículo 8. E agora ele vai mostrar que Deus se agrada e é glorificado quando a gente investe na sua obra. Olha o que ele diz: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. O povo aqui estava usando as madeiras nobres para embelezar, né, com requinte as suas casas. Mas agora Deus ordena ao povo para subir lá o monte e trazer a madeira para edificar a casa dele, para reformar o templo, construir. E aí ele continua no versículo 9, mostrando que Deus é Deus de primícias e não Deus de sobras. Eu vou repetir isso. Deus é Deus de primícias.
Você pede tantas bênçãos a Deus e muitas vezes não recebe, porque você não entende. Você deseja que Deus te dê coisas maravilhosas e pede a Ele, mas ao mesmo tempo o seu coração não tem a motivação de dar primícias diante do Senhor em adoração. Enquanto você não entender isso, e eu não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando com relação a tudo. Enquanto você não entender isso, Deus não vai dar o que você pede. Deus não vai abrir portas que você almeja, porque Ele primeiro precisa nos testar, provar, para nos aprovar. Eu falo isso toda hora aqui. E aí ele continua no versículo 9, mostrando que é Deus de primícias e não de sobras. Aí ele diz: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Olha o confronto de Deus. Observe comigo algumas lições aqui, irmãos. Deus, ele não aceita sobras, viu? Deus, ele não aceita o que sobra. Ele quer sua primícia, a minha primícia. O povo estava investindo o melhor nas suas casas. Olha as motivações erradas. Traziam para Deus apenas as migalhas, as sobras, os animais cegos, os animais aleijados, os animais defeituosos. Está tudo errado. Eles traziam ofertas indignas, mesquinhas, avarentas. Por isso Deus, ele disse que o que eles traziam, ele soprava e rejeitava. Por quê? Porque Deus é Deus de excelência. E Ele é Deus de excelência em todas as áreas das nossas vidas. Se Deus é um Deus de excelência para nos cuidar, para trabalhar nos nossos corações, para nos colocar de pé, para nos fazer prosperar, por que nós respondemos diante do Senhor de maneira defeituosa, como esses animais? Mateus 6, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará àqueles que o pedirem. Observe os animais do campo, eles não plantam, eles não colhem, e mesmo assim Deus cuida. O que a gente aprende aqui então, irmãos? Deus, ele quer primícias e não sobras. Simples. Deus, ele não precisa de nada, eu preciso deixar claro isso. O Senhor é rei, ele é dono do ouro e da prata, ele não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. Mas sabe por que a gente é testado e provado, principalmente na área financeira? Porque é justamente onde ali muitas vezes estão os ídolos dos nossos corações. Por isso que muitas vezes nós somos provados nessa área. E quando a gente entender, enquanto a gente entender que dinheiro é somente um veículo para que a bênção do Senhor alcance todos ao seu redor, nós continuaremos muitas vezes feito o povo de Israel dando voltas no Egito por 40 anos sem conseguir entrar na terra prometida. E nenhuma daquelas pessoas entraram. Morreram todos. Só entrou a geração nova, porque o povo foi cabeça dura. Deus precisou trabalhar a geração seguinte no coração e na mente para que eles pudessem entrar. Deus diz que investir na sua casa nos traz abençoadora recompensa, irmãos. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E veio pouco por quê? Ele responde: por causa da minha casa, que ainda está destruída. Ou seja, você está querendo a bênção do Senhor e Deus está falando. Você não está sendo abençoado porque você está retendo as ofertas. Você não está ofertando diante do Senhor. Você não está dizimando diante do Senhor. E enquanto você não entender que isso é uma prioridade na vida do cristão, porque isso ele está demonstrando em adoração, você vai ficar travado, bloqueado. Muita coisa não vai acontecer. E é verdade. E você fica, mas Senhor, o que está acontecendo? E às vezes você está bloqueado, não é só na área financeira não, tá? É com relação à sua vida em diversos aspectos. Emocional, profissional.
O Senhor tem prazer em abençoar, mas Ele tem prazer em abençoar aqueles que desejam aprender, aqueles que desejam ser tratados, aqueles que compreendem que precisam ser ressignificados na mente e no coração. E quando deixamos de trazer dízimos à casa de Deus e deixamos a casa de Deus em ruínas, irmãos, como esse caso aqui em específico, somente para investir nas nossas próprias casas, nós fechamos sobre nós mesmos as janelas dos céus e tudo aquilo que o Senhor deseja fazer. O Senhor é misericordioso, compassivo e deseja nos abençoar. Mas enquanto nós não entendermos que nós precisamos ressignificar a nossa mente e o nosso coração, incluindo também os nossos recursos, muitas coisas não vão acontecer. E aí a gente chega nos versos 10 e 11, parte final, onde o nosso Deus que abençoa é também o Deus que retém as bênçãos. E aí o profeta Ageu, ele conclui, versos 10 e 11. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho. Olha só. E a terra deixou de dar o seu fruto. Versículo 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O que está acontecendo aqui? O pecado, irmãos, produz amargas consequências. É isso que Deus está falando. Os céus e a terra são instrumentos da disciplina de Deus. Aqui, o céu e a terra obedecem ao seu Criador, mas o povo não obedece. Olha só. Os céus retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. E por quê? Retém justamente para disciplinar o povo de Deus, que também estava retendo em suas mãos o que deveria ser investido na obra de Deus. É Deus, irmãos, quem faz vir a seca sobre a terra. É Deus que fecha as portas de emprego. É Deus que fecha muitas vezes portas que a gente ora diante do Senhor pedindo durante tanto tempo e Ele não permite. Por quê? Porque nós estamos agindo de maneira errada diante dEle. É Ele que faz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, como a gente leu, sobre a terra que produz. Da mesma forma que Ele também faz cair sobre o homem, faz cair sobre os animais e sobre tudo o que é produzido. O que a gente aprende? Deus, ele nos impede de usufruir, irmãos, quando a gente deixa de investir na sua casa. Essa é uma realidade. A retenção dos orvalhos dos céus aqui e a escassez dos frutos da terra, bem como a seca que atinge as lavouras, os homens, os animais e todo o seu trabalho, são prova de que quando a gente retém o que é de Deus, isso de nada nos aproveita. Sabe, irmãos, eu quero chamar o louvor para vir aqui, já estou concluindo. Reter mais do que é justo é pura perda. Quando a gente deixa de entregar o que pertence a Deus, que pertence à casa de Deus, é como se o que a gente reteu escorregasse pelos dedos, sabe? Como a água que cai nas nossas mãos. A gente não consegue segurar. A gente acha que segurou, mas quando menos percebeu, desceu pelo ralo. Concluindo essa mensagem com algumas aplicações, a gente percebe, irmãos, que assim como Deus chamou o povo para reconstruir o templo como prioridade, eu e você, membros da Igreja Congregacional Monte Sinai, aqui em Caruaru,
Nós somos chamados por Deus para investir o nosso tempo, para investir o nosso dinheiro, para investir os nossos esforços como prioridade em honra ao nosso Deus. Nós precisamos aprender isso como igreja. Tem muitos irmãos que frequentam a igreja durante anos. Conhecem a Bíblia de ponta a capa, de Gênesis a Apocalipse. São obesos espirituais, mas nada fazem para a obra do Senhor. Para falar sobre a Bíblia são teólogos profundos, mas para viver essa teologia na prática, não conseguem nem dar um passo, porque estão obesos espirituais, só se alimentando, só querem, mas nada faz. E Deus, Ele nos chama, assim como está chamando esse povo aqui para reconstruir. Vocês estão saindo do cativeiro, voltem para reconstruir o templo que representa a habitação do nosso Deus. Voltem. Da mesma forma, o Senhor está chamando eu e você para voltarmos para esse primeiro amor. E assim com a nossa vida, com os nossos corações, servirmos ao Senhor integralmente, para a honra e glória do seu nome, para a proclamação do seu evangelho, para que vidas sejam alcançadas, para que o evangelho de Cristo seja anunciado através da nossa vida, através das motivações dos nossos corações e também através dos nossos recursos. Cuidado com o círculo vicioso, irmãos. Eu vou repetir isso. Cuidado com o ciclo vicioso. Porque Ageu aqui ele está justamente alertando o povo sobre o esforço que não vale de nada, que não vai levar a nada. Ele diz o quê? Vocês semeiam muito e colhem pouco. Isso é um ciclo vicioso. E o salário desaparece como se houvesse um buraco na sacola. É um ciclo vicioso. E você está dando voltas durante anos e fala, meu Deus, por que eu não saio disso? Por que você ainda não entendeu? O Senhor está querendo ressignificar a minha mente e a sua, o meu coração e o seu. E a ganância, irmãos, ou essa busca desenfreada por bens pode trazer um vazio constante, pode deixar a gente preso justamente nesses ciclos viciosos. Um coração generoso, voltado para a obra de Deus e para as necessidades dos outros, irmãos, vai trazer a verdadeira satisfação, vai trazer a verdadeira prosperidade que o mundo não pode oferecer. E em vez da gente investir apenas em nós mesmos, eu e você somos chamados a investir em algo que é eterno, porque essa vida vai passar, uma hora nós iremos partir, mas eu e você necessitamos investir naquilo que é eterno, e Deus deseja trabalhar no meu e no seu coração. Que as nossas prioridades, irmãos, no nome de Jesus, estejam no Senhor. Que as nossas prioridades financeiras e os nossos investimentos estejam alinhados com o que realmente importa aos olhos de Deus. E não com aquilo que a gente acha que é importante aos nossos olhos. E assim, nós teremos propósito e bênçãos, ao invés de vazio e frustração.